Salmo de número 90, verso de número 12. Ainda em nosso contexto de gratidão ao Senhor pela vida. Leiamos todos a uma só voz. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nessa história mais recente, com o advento da pandemia, foi a primeira vez que a nossa geração, e geração são todos nós que nos encontramos vivos, não importa a idade, foi a primeira vez que a nossa geração viu o espectro da morte chegar de uma vez só para o mundo inteiro. Não foi um terremoto em uma cidade, não foi uma guerra entre dois países, não. O mundo inteiro passou por uma situação de emergência. E dentro desse contexto, nós tínhamos céticos e alarmistas. E nunca, talvez, nos esqueçamos, pelo menos eu nunca vou esquecer, da imagem oriunda de uma das maiores cidades do nosso país, onde os tratores estavam abrindo valas de covas, porque se sabiam que muitas pessoas haveriam de morrer nesse período. Aquilo foi assustador. Significava dizer que a qualquer momento, não apenas você poderia morrer, mas quem você ama poderia morrer. E a maioria de nós, os que puderam, ficaram em casa. E ao ficar em casa, as notícias eram as mais terríveis, no mundo inteiro. Esse tempo, ele passou, mas as sequelas permanecem até hoje. Famílias se dividiram, famílias se dissolveram, igrejas se dissolveram, ministérios se dissolveram, e junto a essa equação, cujo tema era viver ou morrer, pasmem, nós ainda conseguimos acrescentar a política. Conseguimos isso. Tivemos essa capacidade. Resultado? Estamos nós fragmentados. O Salmo de número 90, verso de número 12, ele é bem curtinho e muito conhecido, de tal modo que nenhum de nós vai ter dificuldade de reconhecer o que ele tem a nos ensinar nessa manhã. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Primeira lição que esse salmo nos dá é que o nosso espírito tem que ser ensinável. Dificuldade nossa hoje, todo mundo já sabe tudo, amigo. Não é verdade? Para quem recruta pessoas para o mercado de trabalho, qual é uma das maiores dificuldades nos nossos dias? Qual que é? É encontrar pessoas que queiram o quê? Ouvir. Porque literalmente você fala com a pessoa e diz, fulano, dá para tirar o fone? Ah, desculpa, pois não. Não está ninguém querendo ouvir. Nos nossos dias, para quem recruta pessoas, uma dificuldade enorme, enorme, é encontrar pessoas que sejam ensináveis. E aí, desculpa, as pessoas confundem titularidade com capacidade de espírito ensinável, são coisas distintas. Porque o indivíduo pode ser PhD na mesma coisa. Mas um espírito ensinável, ele pega um cadinho aqui, um cadinho ali, ele aprende outra coisa aqui, ele reconhece sua limitação lá, acolá. A palavra do Senhor diz que em termos de eternidade, é esse o tema do Salmo 90, o coração do homem deve ser um coração ensinável. Me lembro, e ela vai assistir pela internet, o primeiro aconselhamento que eu fiz a um casal aqui na igreja foi com o nosso irmão
Pedro Perrota e sua esposa Luzia. Seu Pedro Perrota, abastecedor de diversos itens de culinária para diversos locais, trabalhava na madrugada, e me senta seu Pedro com idade, mas um homem forte, simpaticíssimo, Dona Luzia, para tratar de um tema referente ao casal, sobre planejamento futuro e etc. E eu fiquei embevecido de ver um homem forte, cabelos brancos, grisalhos, alguns dentes de ouro, repleto de anéis, mas com uma simplicidade de perguntar para um rapaz, na época eu tinha 32 anos, para um rapaz de 32 anos, pastor, isso e isso da vida, como é que a gente faz? Isso é um coração ensinável. Porque se não fosse ensinável, esse garoto não tem muito para passar, não. Vamos ver outra coisa. Hoje, com o chat GPT, quem procura alguém? Espírito ensinável. A capacidade de observar e dali não julgar, mas aprender. Ensina-nos a contar o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar, no original, maná ou maná, contar não é apenas ficar 1, 2, 3, numerar, mas é a capacidade também, no original hebraico, de executar, de planejar. Ensina-nos a executar os nossos dias. E por que ensina-nos? Só podemos compreender a vida com quem já viveu um pouquinho mais do que a gente, né? E aí, nesse caso, o próprio Deus, que é eterno, nos dá a referência. Por isso que nós vamos a Ele, pedindo a Ele esse ensinamento. E a palavra do Senhor ainda diz, ensina-nos a contar, ensina-nos a executar. Junho de 2026, sua agenda já está pronta, a agenda da semana? Já está tudo delineado? Tem espaço ali para as surpresas? Se não for do teu jeito que está ali, do teu script, pega fogo no navio? Mulheres e crianças primeiro, porque o meu plano não está sendo executado e só eu que sei. Existe a capacidade do jogo de cintura nos teus planos e projetos? Se não for do teu jeito, é bico. Ensina-nos a executar os nossos dias. E não é apenas planejar e executar, mas é curioso, porque o contar também, no original maná, também não é enumerar, não é planejar, mas também é contar no sentido de falar. E é interessante, porque dependendo da nossa vertente, a nossa vida só é perfeita. Nós temos essa capacidade de esconder o passado, né? Os que têm vergonha do passado, então, cobram a juventude como se naquela mesma idade tivessem sido perfeitos. E quem taca fogo no mundo sempre foi e sempre vai ser, pasmem, são os mais velhos. Pega a idade dos líderes mundiais que estão batendo cabeça aí. Tem com 18? Tem com 21? Tem com 30? Só velho, né? Que fazem o quê? Bota a criançada para se arrebentar nos matos aí dando tiro. Contar é a capacidade de falar dos dias. É a capacidade de compreender que há dias bons,
mas também é necessário falar dos dias maus. E esse é o exercício pleno da sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos, por que não décadas? Por que não? Por que não anos? Ensina-nos a contar os nossos anos. Por que não? Esse aqui é o antídoto da ansiedade. É viver o dia, meu amigo. Não tem aquela expressão que tem para hoje. O que é que tem para hoje? Você já planejou hoje quão feliz você fará a sua esposa? Já está planejado? Já está executável? Você já planejou hoje quão feliz você fará seu marido? Já está na sua agenda isso? Você já planejou hoje quão feliz você fará seu filho, sua filha? Nós não pensamos em dias. O salmista, diante de Deus eterno, reconhece que o que vale é o dia. Você reparou que hoje talvez você tenha acordado, esteja aqui na igreja, e você, ao longo do período que você acordou, está sentado aqui, você não planejou fazer feliz ninguém? Já parou para pensar nisso? Olha o tamanho da nossa mesquinharia, gente. Olha o tamanho da nossa alma. Tu dorme e acorda com a pessoa. E tu não planejou fazê-la feliz ao longo do dia. É o novo normal. É ansiedade. O que vale é o dia. Você já planejou como o dia de hoje vai terminar? Um texto que fala tanto ao nosso coração. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não é basta a cada ano. Nós olhamos a coisa e dizemos o quê? Ih, esse ano vai ser terrível, esse ano vai ser péssimo. No dia, quero saber se a padaria está aberta, minha esposa gosta de pão. Quero saber se a escola está aberta, eu pago caro para minha filha estudar. Quero saber se tem luz em casa, tem que fazer café. Vale o dia. Ensina-nos a contar, a executar, a planejar e a falar dos nossos dias. Porque só com coração ensinável e sabendo numerar, sabendo planejar e aprendendo a falar dos dias, não apenas do que é bom, não apenas do que é ruim, mas falar do que ocorreu no dia. Somente assim nós vamos alcançar um coração eterno. Não é o que está escrito aí? Um coração cheio do Espírito Santo, não é o que está escrito aí? Um coração de todo mundo reconheça que você é mais que vencedor, não está escrito aí? Essas coisas quem promete é o diabo. A Bíblia não promete isso. A Bíblia diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, no original, bom senso. Dificuldade nossa, que é a sabedoria nos dias de hoje? É o que o algoritmo no YouTube fala para nós. São 9 bilhões de pessoas no mundo. Nós olhamos vídeos que têm 100 mil, 200 mil, que seja 1 milhão de visualizações. Logo, o mundo inteiro pensa como eu penso. 9 bilhões de pessoas no mundo, 500 mil visualizações. Certo estou eu, porque fulano diz que eu estou pensando certo. E quem não pensa assim, está errado. 9 bilhões de pessoas. O algoritmo te manda um vídeo
com 200 mil visualizações. Aí tu acha que o mundo inteiro pensa desse jeito. Coração com bom senso, coração sábio. Sabedoria é a capacidade de reconhecer que é necessário aprender todo dia. Sabedoria é a capacidade de reconhecer que o tempo é o maior remédio. Sabedoria é a capacidade de entender que ouvir é ouro. Sabedoria é a capacidade de compreender que a eternidade se faz dia após dia. Sabedoria. Quantos de nós queremos ser sábios? Quantos de nós queremos ser validados? Vou lhe dar uma dica ministerial. Receitinha de bolo. Quer aprender da vida? Você tem que colar com quem já viveu. Senão você não vai aprender. Tem que ter um velhinho, a velhinha de apoio. Isso é obrigatório. Que não quer dizer que seja teu pai ou tua mãe. E isso é atemporal. Se forem os pais, ótimo. Se puder agregar aos pais um outro, melhor ainda. E onde se encontra gente assim? É o mais fácil do mundo. Se você for na rua Lins de Vasconcelos, 419, você vai ter cerca de 20 senhoras que viveram tudo que a vida podia lhes experimentar. E eu me lembro que na época da Irene, lá no abrigo, na rua Lins 419, tinha uma senhora que era um pouco petulante, porque ela já havia rodado o mundo inteiro, já tinha ido a excursões mundiais. Sabe aquela coisa, sei mais que todo mundo porque eu tinha dinheiro? Já viu gente assim? Não. Tem gente assim, meu irmão. Sabe mais que todo mundo, sabe mais que o velho da roça. Porque já andou no mundo inteiro. E aí, essa senhorinha ficava destilando essas coisas, né? Que eu sou estudada, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Aí uma outra senhorinha, dona de casa, costurava botão para o marido, ajeitava a meia de escola para os filhos, etc. Mesma idade. E a outra destilando quão sábia era, quão mais inteligente era. E essa senhorinha falou, você fez tudo isso, minha irmã? E a outra diz, fiz. E está na mesma mesa que eu? Que coisa! Então eu também dei certo na vida? Que se uma pessoa que tudo isso fez, está aqui, e eu que perto de ti nada fiz, também estou aqui, então eu também dei certo na vida? É isso? E aquela senhorinha petulante na época quis até sair do abrigo. Sair do abrigo, o clima não está bom. Sabedoria é isso. Você aprende com os mais velhos. Minha tristeza é que nós somos, e geração é todo mundo que está vivo e respirando, nós somos uma geração que cobra muito dos jovens. Mas quando eles olham para o cenário mundial, estão vendo os líderes velhos tudo batendo cabeça. E os pais não percebem que o mundo que viveram já não existe mais, só existe na nossa mente. Nossos filhos estão formatados para passarem por profissões que nos próximos 10, 15 anos já não existirão mais. E ao mesmo tempo, a sabedoria é negligenciada. Ninguém procura as obras
de Platão, Sócrates, Lutero, Epaminondas. Não. Ninguém pega uma obra de Tertuliano, de Orígenes. Os crentes se aprofundam numa coisa chamada batalha espiritual. Eu pergunto para você nessa manhã, cadê essa batalha? Cadê essa batalha? Cadê? Faz o que com essa batalha? Os crentes se aprofundam em possuir os dons do Espírito. Cadê? Os crentes se aprofundam em ter o coração ensinável? Seja pastor nos dias de hoje. Os crentes se aprofundam a contar os seus dias? Só contam as vitórias. Não tem dia ruim para o crente. Só tem vitória. O crente de hoje quer alcançar um coração sábio? Depende. Se essa sabedoria puder ficar pendurada na parede em uma placa com um diploma, isso ele quer. Mas a sabedoria que vem do idoso, que já viveu de tudo, que já viu de tudo, isso nós não queremos. Igreja, é necessário acordar. Porque muita coisa que vivemos, nós fomos formatados para pensar assim. Mas dia 5, vence uma coisa chamada IPTU. Você tem até outubro para pagar o IPVA. Em novembro você vai receber uma notícia. Já saiu a promoção para renovação escolar. Em janeiro você recebe uma bombinha. Está aqui a lista de material escolar. 500 folhas Chamex. Se nós não contarmos os nossos dias, nosso coração não tornar-se-á sábio. Já contou do seu dia para alguém? Já planejou o seu dia de hoje? O que você tem aprendido de novidade? Cadê o seu velhinho de apoio? Cadê a sua idosa de apoio que você, quando tem alguma coisa, você diz, a senhora já passou por isso? Já experimentou isso? O que a senhora tem a dizer disso? Nossa irmã Dalva encontrou-se com o Senhor. Nós ainda estamos aqui e temos muitas coisas a fazer. Para encerrarmos, uma reflexão simples, ainda dentro desse tema. Você se lembra, Paulo está aqui, é um exemplo. Ele diz que viver é quem? E morrer é? Ele diz o tempo inteiro que a coroa, a incorruptibilidade lhe está sendo oferecida. Você tem Atos dos Apóstolos, as pessoas entregando seus bens, porque na mente deles, ouvindo o que Jesus diz, eis que venho sem demora, Jesus voltaria ainda naqueles dias. Então eles foram se desfazendo de seus bens, de um monte de coisa, que afinal de contas Jesus já está para vir. Você tem a pessoa que vive o momento escatológico, o momento da volta de Cristo. Você tem um desapego ao quê? A vida na terra. Afinal de contas, nós vamos morar no céu. Não é verdade? E aí, com isso, muitas pessoas vivem, mas não vivem, apenas existem. Porque enquanto existe, fica o tempo todo pensando no quê? Eternidade.
eternidade. Céu, 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 eternidade. Para onde vai a alma? Para onde vai o corpo? Se o corpo ele se fragmenta, se o corpo vira nada, como que esse corpo será ressuscitado? Há diferença um corpo ressuscitado, mas que antes tinha alguma parte dele amputada? Essa parte será ressarcida? Com que corpo nós estaremos diante do Senhor? Eu terei com esse novo corpo 27, 21, 18, vou estar com os 100 anos que eu vou ter quando eu vou morrer? Como é que vai ser isso? E nós ficamos transversando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque nós pensamos o tempo inteiro em quê? Eternidade, 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 eternidade. Mas se você vai no Antigo Testamento, você tem um povo que tem que possuir uma terra. E essa terra está à frente. E os desafios são grandes. E uma geração diz, não vai dar certo não, vamos voltar, vamos ver isso aí, tem que levantar isso aí. Aí chega um senhor de 80 anos chamado Caleb, o que ele diz? Há 40 anos eu tinha braços fortes. Hoje eu estou com 80 e meus braços são tão fortes do que quando eu tinha meus 40. Nós vamos tomar aquilo lá. Quem tem uma missão nessa vida, se fortalece para executar em vida. Quem só pensa na eternidade, não tem mais vitalidade. Tu tem que formar teus filhos. Fortalece esses braços. Tu tem que casar tua filha. Fortaleça a saúde. Mas um monte de crente com 20, 30, 40 anos, já tudo com corpo sambado. Porque fica pensando o quê? Eternidade, 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 eternidade. Aí você tem lá no Antigo Testamento, um senhorzinho de 80 anos dizendo o quê? Filho, para conquistar alguma coisa o que vale é o muque, tá? Esse senhorzinho podia fazer o quê? Meus filhos, vamos juntar aqui, que é o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que passou por José, o mesmo Deus pela qual falou Moisés, e agora fala com Josué. Não. Para resolver, para conquistar, para tomar alguma coisa, o que ele diz? É na força, tá, gente? E vambora, tá? E os crentes de hoje? Enquanto você pensa em eternidade, tua pressão está lá em cima. Mas o que vale é a eternidade, né? Enquanto você pensa em eternidade, a menopausa não bateu, ela já chegou. E você até agora não tomou providências sérias. Você não percebeu ainda que a Bíblia está te dizendo a não ensinar, não contar o que falta para ser eterno, mas a Bíblia está te ensinando a contar, a executar, a planejar o dia que é o dia de hoje? Que bem que você está fazendo pela tua saúde. Quantas coisas você poderia conquistar se você estivesse como Caleb? Mas você pensa eternidade, 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 eternidade. Consequência? A vida está passando. E você está definhando. E você mascara o definhamento do corpo fazendo o quê? Deus vai me dar um novo corpo. Vai. Mas esse que você está usando hoje vai dar trabalho para a tua família, porque tu não está se cuidando. Entendeu o teu egoísmo? Viu como é que essa conta não fecha? Enquanto você pensa em eternidade, mas não cuida, não executa, não planeja, não conta os teus dias, no futuro, essa fatura vai estourar para a tua família. Como é que faz? Eu insisto com você, deixe o eterno para quem é eterno. Estavam vários crucificados, mas houve foco em 3, onde um diz, aí, tu não era o bom?
Sai agora aí, se salva aí, ó. Era bom nada, tá aqui no mesmo ranço que a gente, tá todo lascado. Aí vem outro e diz, rapaz, faz isso não. A gente merece estar aqui, que a gente nunca valeu nada nessa vida. Mas esse aqui era bom, rapaz, isso aqui foi injustiça. E este que fala isso, olha e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele ainda tinha aquela coisa, ele pode descer dessa cruz e ser o Messias prometido lá de Isaías. E aí Jesus só fala uma vez. Não ensina para onde vai a alma. Não ensina o estado final do corpo. Não ensina a imortalidade. Jesus simplesmente diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou. Se Jesus só vai até aí, eu vou para onde? Eu fico aí. Isso me é suficiente. Porque se foi suficiente para Deus falar só isso, quem que eu sou? Em cima disto, se no momento derradeiro Ele me promete que eu estarei com Ele no paraíso, isso já está resolvido. Meu negócio agora é o meu dia. Tu tem mulher, tu tem homem, tu tem marido, tu tem esposa, tu tem filho, tu tem filha para amar. Deixa a eternidade com quem é eterno, meu filho, e toma conta da tua vida. Um monte de exame engavetado, a cabeça já foi pro vinagre, cheio de transtorno emocional, e não trata. Tu acha que vai dar certo, vai ter final feliz? Tu vai ganhar um Shangri-La vivendo assim? Aí há 5.000 anos atrás, um idoso ensina. Há 40 anos eu era forte, com 80 anos eu ainda aguento, vambora. É na força, tá, meus filhos? E os crentes de hoje? Salmo de número 90, verso 12, leiamos. Ensina-nos a os nossos... Para quê? Coloquemo-nos de pé, falemos com o Senhor.